E bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar-te do que podes fazer para ter a casa limpa e organizada mesmo quando tens pouco tempo. Para termos uma casa limpa e organizada há muitas tarefas que nós temos que fazer, mas o tempo é sempre pouco e acabamos por sentir que nunca conseguimos chegar a todo lado como nós queríamos. No entanto, se nós formos criando algumas rotinas, algumas estratégias, nós vamos conseguir que a vida nos fique muito mais facilitada. É óbvio que nem todas as estratégias são possíveis ou se aplicam a todas as pessoas, porque os horários são diferentes, as vidas familiares são diferentes, portanto, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. No entanto, como partilhar é sempre uma boa ideia, acho que o vídeo pode ser útil para encontrares eventualmente alguma ideia que te possa vir a facilitar a vida na limpeza e na organização da casa. Entre as milhentas tarefas que temos para manter a casa limpa, define aquelas que são realmente importantes para ti. Aquelas áreas da casa que para ti são mais importantes que estejam sempre limpas. Só depois de perceberes quando é que as consegues limpar, em que alturas é que o consegues fazer, então é que podes começar a pensar nas outras que serão, digamos que, secundárias. O sentimento de assoberbamento vai aos poucos desaparecendo, porque tu vais estar primeiro focada nas tarefas que são principais e então só depois é que a tua mente vai para as tarefas que já não são assim tão importantes. Por exemplo, limpezas das casas de banho ou limpeza das áreas em que passam mais pessoas, as áreas mais comuns que convém que estejam limpas. Se começares por limpar essas zonas e lhes dares prioridade, mais facilmente vais sentir que a casa está limpa e o tal sentimento de estar assoberbada vai desaparecendo. Tem um calendário de limpeza. Podes optar por fazer a limpeza da casa toda num só dia do fim de semana ou dividir essas tarefas durante os vários dias da semana. Tudo vai depender, claro, da tua disponibilidade e do cansaço com que chegas a casa depois do trabalho. Mas realmente importante é definir dias para fazeres as tarefas da casa. Isso vai, digamos que, te obrigar a que os faças efetivamente. Depois, se fazes essa divisão, como eu estava a dizer, num só dia do fim de semana ou durante a semana, já é uma questão realmente do que é que funciona melhor para ti. Eu já usei os dois métodos, já dediquei um dia inteiro do fim de semana só para as tarefas da casa, mas também já dividi essas tarefas durante a semana. Hoje em dia, ainda a adaptar-me um pouco à casa nova, que é maior e que tenho mais tarefas para fazer, acho que estou assim numa espécie de um misto, em que em alguns dias da semana defini algumas tarefas e depois deixo o resto para o fim de semana. Por exemplo, durante a semana troco os lençóis das camas, passo a ferro, limpo o pó de uma ou de outra divisão e depois, ao fim de semana, acabo de fazer as restantes tarefas, que normalmente acabam por ser aspirar e lavar o chão. Aprende a delegar. As tarefas não têm que ser apenas responsabilidade de uma só pessoa. Principalmente se for uma família, podes dividir as tarefas pelos vários membros. Se tens crianças pequenas, se calhar as tarefas têm que ser diferentes, obviamente, mas mesmo quando são mais pequeninos, eles conseguem ajudar-te. Além disso, o marido também está lá, não para ajudar, mas para participar nas tarefas da casa. Hoje em dia eu tenho crianças mais crescidas que conseguem fazer mais do que faziam há algum tempo atrás, é verdade que sim, mas mesmo quando eles eram mais pequeninos, por exemplo, eu dobrava a roupa deles, colocava em tabuleiros e dizia que eles tinham que arrumar. Foram se habituando aos poucos a ir fazendo estas tarefas. Hoje em dia eu já não dobro a roupa, já coloco só em montes e digo, olha, tens aqui, esta roupa é tua, é para arrumar. Eles dobram, arrumam nos sítios. Fazem também levantam também a mesa, colocam a louça para lavar, portanto, há sempre coisas que as outras pessoas podem fazer e que nos libertam a nós e nos facilitam a vida. Usa a tecnologia a teu favor. Há cada vez mais gadgets, há cada vez mais objetos que nos conseguem ajudar na limpeza do dia-a-dia. Por exemplo, um robô que aspira é mesmo uma grande ajuda. Eles já não são assim muito caros, há de diversas marcas no mercado, há até aqueles que aspiram e que limpam o chão e são efetivamente uma grande ajuda. É óbvio que
não nos apetece aspirar todos os dias, muito menos quando chegamos cansados do trabalho. No entanto, se nós tivermos um robozinho que vá aspirando a casa, até mesmo quando nós não estamos em casa, porque é possível programar esses robôs e dizer que todos os dias, a determinada hora, eles vão aspirar, a casa vai ficar limpa. Não é que eles aspirem na perfeição, é verdade, porque há sempre sítios onde não conseguem chegar, mas aquela sensação de que a casa está mais limpa vai existir e nós não vamos sentir que, oh bola, aquela ideia de, oh bolas, o chão está sujo e eu hoje estou tão cansada que não me apetece aspirar. É efetivamente uma grande ajuda. Além disso, podemos também recorrer a estas programações, tanto no robô como noutros equipamentos da casa. Por exemplo, programar a máquina da roupa para acabar de lavar ao tempo que nós estamos a chegar a casa, ou pôr a máquina de secar para secar também a uma determinada hora, e isso vai fazer com que a nossa vida fique muito mais facilitada. Limpa naqueles tempos mortos ou enquanto estás à espera que uma tarefa acabe. Eu tento maximizar ao máximo o tempo que eu tenho para aproveitar para limpar ou para fazer qualquer pequena tarefa que eu sei que é precisa fazer em casa. Por exemplo, enquanto estou a preparar o jantar, vou tentando fazer outras coisas, principalmente se tiveres bimby ou se utilizares muito o forno, como eu utilizo, essa altura é ideal. Há alguns anos atrás eu aproveitava esse tempo para dar o banho aos miúdos, hoje em dia já não tenho que fazer isso, portanto consigo aproveitar esse tempo, por exemplo, ou para lavar a louça, ou para arrumar a louça que tenha ficado a secar e que já esteja pronta para ser arrumada, para dobrar roupa, para ir arrumar roupa. Enfim, há N tarefas que, digamos que são quase microtarefas e que nós podemos aproveitar nestes tempos em que, em vez de estarmos no telemóvel a fazer scroll, podemos ir adiantando as coisas que temos para fazer em casa. Elimina a tralha que tens à tua volta. Já disse isto em alguns vídeos, mas, e continuo a dizê-lo, quanto mais objetos nós temos à vista, mais nós temos que limpar. Ou seja, muitas vezes nós estamos a dar trabalho a nós próprias. Isto, claro, se a tarefa de limpar o pó for a nossa tarefa. Quanto mais coisas na bancada, na cozinha nós temos, quanto mais objetos decorativos nós temos nos móveis, mais depois nós vamos ter trabalho, porque temos que limpar o pó, temos que tirá-los do sítio, temos que voltar a pô-los. É óbvio que com isto eu não estou a dizer que nós devemos seguir o minimalismo, não tem que ser assim, mas muitas vezes conseguimos reduzir alguns dos objetos que nós temos e com isso ter menos trabalho. Por exemplo, eu tentei, quando mudei para esta casa, ter menos objetos na bancada da cozinha e acho que consegui aqui assim um bom equilíbrio, mas entretanto tive que trazer uma planta aqui para a bancada, que estava a apanhar demasiado sol no móvel da sala e eu achei que ela ficaria mais protegida aqui na cozinha e então, entretanto, senti que a bancada já estava a ficar mais preenchida do que eu queria e retirei a torradeira e acho que voltei a ter aquele equilíbrio que eu estava a procurar. Além disso, quanto mais objetos nós temos, também mais ruído visual se cria e que às vezes parece que a casa está desarrumada e ela se calhar até nem está assim tão desarrumada, temos muita coisa à nossa volta. Deixa os sapatos à entrada de casa. Outra estratégia que nós podemos seguir, mais uma vez para minimizar um pouco o trabalho que nós temos, é assim que chegarmos a casa, tirarmos os sapatos para evitar que a sujidade que vem da rua depois se vá espalhando pela casa. Cá em casa o que nós tentamos fazer é evitar ao máximo ir para o primeiro andar, que é a zona dos quartos, com os sapatos da rua, e então o que nós fazemos é nós criamos uma zona no escritório, que é quase logo à entrada de casa, criamos uma zona no escritório que temos para colocar os casacos e temos uma sapateira, então a ideia é assim que entramos em casa, vamos até essa zona, descalçamos, tiramos o casaco, então calçamos as pantufas, claro, e depois já podemos andar à vontade pela casa. Vai diminuir um pouco o nosso trabalho e também a sensação de que está tudo sujo à nossa volta, porque entretanto, com os sapatos por todo lado, acabamos por sujar muito mais. Outra estratégia que podes adotar para que a casa pareça mais organizada é ter numa zona comum, por exemplo na sala, um cesto ou uma caixa onde vais colocando todos aqueles objetos que não são dali, mas que tu não tens tempo na altura em que os identificaste para os ir arrumar.
Hoje em dia eu já não tenho brinquedos espalhados pela sala, já lá vai o tempo. No entanto, quando isso acontecia, adotei esta estratégia. Para quê? Porque havia peças de Lego espalhadas por todo lado, havia brinquedos que não eram da sala, e então o que eu fazia era, se encontrava alguns desses objetos na sala ou na cozinha, colocava dentro da caixa e quando tinha tempo para fazer uma limpeza maior e uma organização maior, pegava na caixa e ia colocar esses objetos no cesto. Isto vai fazer com que aquela sensação de que está tudo espalhado pela sala ou pela casa já não exista, porque temos tudo dentro daquela caixinha. Nunca saias de uma divisão de mãos a abanar. Se estás prestes a deixar uma divisão, antes de sair, dá assim uma vista de olhos e de certeza que vais ver algum objeto que não pertence ali e que tu podes levar e arrumar logo. Um copo que foi deixado em cima da mesa, um livro que foi deixado no braço do sofá, enfim, há N coisas que podem estar fora do sítio e que tu, em segundos, vais conseguir arrumar e vai deixar a casa mais organizada. É também importante, para ter aquela sensação de que a casa está organizada, não só limpa, mas também organizada, é ter sítios definidos para cada coisa. Se os casacos são para ser colocados no bengaleiro, então é tentar que sejam sempre colocados lá. Se temos um sítio definido para as chaves, é tentar que todos coloquem as chaves no sítio. Obviamente que convém informar todos os que vivem connosco dessas nossas ideias, porque depois, se nós não o comunicamos, ou se não informamos, acaba pelo nosso objetivo cair um bocadinho por terra. Por exemplo, eu há pouco tempo adotei a estratégia de colocar os panos da cozinha dentro do armário, coloquei assim 2 ganchinhos e os panos da cozinha estão lá pendurados, mas acho que no primeiro dia não disse a ninguém cá em casa onde é que estavam os panos. É óbvio que, entretanto, depois alguém foi tirar mais panos da gaveta e foi deixá-los em cima da bancada, porque não sabia onde é que eu tinha guardado os panos. Portanto, convém comunicar-nos depois estas alterações e estes sítios que, entretanto, fomos definindo a todos os que vivem connosco. Evita ter demasiados produtos de limpeza. Por fim, a última estratégia que podes adotar para facilitar a tua vida na limpeza da casa é utilizar menos produtos de limpeza, ou ter menos produtos de limpeza. Eu contra mim falo que eu gosto muito de ter produtos para isto e produtos para aquilo, mas a verdade é que quanto mais produtos nós temos, mais tempo gastamos com cada um deles e não nos facilita nada a vida. E quando nós estamos a limpar a casa, podemos optar, por exemplo, por produtos como o vinagre de limpeza, que é um produto muito versátil e que nos permite limpar várias coisas com ele. Por exemplo, se estamos a lavar a casa de banho, podemos tanto limpar os vidros do duche, o espelho, os inoxes. Por isso, se nós conseguirmos adotar ou procurar produtos assim versáteis, vamos ter a vida muito mais facilitada. Eu há pouco tempo fiz um vídeo sobre o vinagre de limpeza, deixo aqui assim o cartão caso não o tenhas visto, porque realmente é um produto bastante bom. Tens estratégias que utilizas para facilitar a limpeza da casa e para a manter organizada? Como é que fazes a limpeza? Divides pelos dias da semana ou preferes fazer tudo de uma só vez durante o fim de semana? Conta-me tudo nos comentários. Espero que tenhas gostado de me acompanhar ao longo de mais um vídeo e sim, não te esqueças de fazer um like e deixar um comentário. A tua opinião é sempre muito importante. Obrigada por me acompanhares e até ao próximo vídeo. Beijinhos!